pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a parte 2 do vídeo sobre como os medicamentos atuam no organismo. Você já parou para pensar nos diferentes fatores que podem influenciar a resposta de um medicamento no nosso organismo? Neste vídeo vamos explorar as reações farmacológicas, as interações medicamentosas e os cuidados especiais necessários ao usar fármacos durante a gravidez e na lactação. Fique atento a essas informações essenciais para garantir a eficácia e segurança dos tratamentos farmacológicos. Vamos lá! Com a abundância de informações de autoajuda na internet, mulheres em idade fértil recebem uma grande quantidade de informações sobre o uso de medicamentos, gravidez e lactação. Geralmente, a maioria dos fármacos é desaconselhado durante a gravidez e a amamentação, a menos que os benefícios superem os riscos para o feto ou o bebê. É crucial que gestantes evitem consumir qualquer medicamento, legal ou ilegal, sem prescrição médica. Filhos de mães que usam substâncias de abuso como metanfetamina ou oxicodona podem nascer dependentes dessas substâncias. Fitoterápicos, mesmo sendo naturais, podem ter impacto semelhante a medicamentos e devem ser evitados sem orientação médica prévia. Durante a gestação, é importante eliminar o tabagismo e o consumo de álcool. O consumo de álcool está associado a problemas como baixo peso ao nascer, parto prematuro e síndrome alcoólica fetal. O uso de substâncias como cigarros eletrônicos ou maconha durante a gestação não é recomendado pela maioria dos profissionais de saúde devido aos possíveis impactos negativos no feto, embora ainda não haja estudos conclusivos sobre o assunto. Tanto as gestantes quanto as empresas farmacêuticas demonstram preocupação com o risco de defeitos congênitos no feto em desenvolvimento. O uso de qualquer medicamento, seja por prescrição médica ou disponível sem prescrição, está associado a riscos, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez, quando o fármaco pode ter efeitos teratogênicos, ou seja, causar anormalidades fetais. Em 2015, houve mudanças nas exigências de informações de prescrição fornecida pelos fabricantes aos profissionais de saúde, com a inclusão obrigatória de subseções de gravidez e lactação nas bulas, contendo, por exemplo, resumos de risco, considerações clínicas e dados. O sistema anterior de classificação de risco durante a gravidez e lactação utilizava as categorias A, B, C, D e X para classificar o risco para o feto em desenvolvimento. O novo sistema fornece explicações mais detalhadas sobre os benefícios e riscos potenciais para a mãe, o feto, o lactente e mulheres e homens em idade fértil. Este novo sistema será utilizado conforme novos medicamentos são introduzidos no mercado. Este novo sistema será utilizado conforme novos medicamentos são introduzidos no mercado e os antigos são revisados pela FDA. Enquanto isso, o sistema antigo continuará sendo utilizado em fontes de informações de medicamentos à medida que novas categorias forem desenvolvidas. Muitos medicamentos são excretados no leite materno, o que significa que parte do medicamento que a mãe está tomando pode passar para o bebê através da amamentação. É essencial que tanto as mães quanto os profissionais de saúde estejam cientes do potencial de exposição do bebê quando a mãe está tomando medicamentos. A National Library of Medicine oferece uma base de dados online gratuita chamada LectMed, que contém informações sobre mais de 450 medicamentos, níveis do medicamento no leite da mãe e no sangue do lactente, bem como efeitos potenciais nos lactentes.
categorias de risco na lactação, desenvolvido pelo farmacêutico do Texas. University, Dr. Thomas Hale. O sistema de categorias de risco na lactação, desenvolvido pelo farmacêutico da Texas University, Dr. Thomas Hale, classifica os medicamentos de L1 a L5, de acordo com a transmissão do medicamento no leite materno e seus possíveis efeitos no bebê. Embora a lista de medicamentos de Hale possa diferir. Embora a lista de medicamentos de Hale possa diferir de outras publicadas por organizações como a American Academy of Pediatrics, elas servem como um guia para discussões com mulheres que estão amamentando. Fármacos podem causar diferentes tipos de reações adversas, tais como tóxicas, alérgicas, idiosincráticas, de tolerância e efeito cumulativo. Os pacientes podem apresentar uma ou mais reações adversas ou efeitos indesejáveis quando fazem o uso de um fármaco. Estas reações podem ser comuns ou raras, leves, graves ou fatais, e podem ocorrer após a primeira dose ou após várias doses do medicamento. As reações adversas muitas vezes são imprevisíveis, mesmo que se saiba que podem ocorrer em alguns pacientes. Por exemplo, os antineoplásicos Por exemplo, os antineoplásicos, que costumam ser tóxicos para pacientes assim tratados. Algumas reações adversas são previsíveis, mas outras ocorrem sem aviso. Não se recomenda o uso dos termos efeitos tóxicos ou efeitos colaterais para se referir às reações adversas, pois estes são tipos específicos de reações ou eventos adversos. Em vez disso, é preferível usar o termo reação adversa, que pode variar em leve, grave ou fatal. As reações alérgicas a fármacos são respostas de hipersensibilidade imediata do sistema imunológico a um medicamento, sendo mais comuns após o paciente ter recebido mais de uma dose. Em algumas situações, os enfermeiros podem notar reações alérgicas quando administrarem o medicamento pela primeira vez a um paciente, devido à exposição anterior do paciente à substância. Ocorre alergia a fármaco quando o sistema imune reconhece o fármaco como uma substância estranha, denominada antígena, desencadeando uma série de eventos na tentativa de tornar inócuo o invasor. Os linfócitos respondem com a produção de anticorpos. Ocorrem reações alérgicas comuns quando o sistema imune do indivíduo responde agressivamente ao antígeno e os mediadores químicos liberados durante a reação geram sintomas que podem variar de leves a potencialmente fatais. Mesmo reações alérgicas leves podem ter efeitos graves se não forem detectadas e o medicamento for administrado novamente. É fundamental notificar o clínico sobre qualquer indicação de reação alérgica antes da próxima dose, e reações graves exigem notificação imediata devido à possível necessidade de tratamento de emergência. Essas reações podem ser imediatas, aparecendo minutos após a administração, ou tardias, ocorrendo horas ou dias depois, sendo as reações imediatas geralmente as mais graves. As reações alérgicas manifestam-se por vários sinais e sintomas observados
pelo enfermeiro ou relatados pelo paciente. Alguns desses sintomas são prurido, vários tipos de exantema cutâneo e urticária. Outros incluem dificuldade respiratória, sibilos, cianose, perda súbita de consciência e edemas nos olhos, lábios ou língua. O choque anafilático é uma reação alérgica grave, geralmente apresentada pouco depois da administração do medicamento ao qual o paciente é sensível e exige atenção médica imediata e pode apresentar sintomas como pressão arterial baixa, problemas respiratórios, gastrointestinal, cardíacos, etc. Reações anafiláticas podem ser fatais se não forem tratadas imediatamente. O tratamento envolve elevar a pressão arterial, melhorar a respiração e restaurar a função cardíaca. Epinefrina subcutânea é administrada seguida de infusão intravenosa contínua. Hipotensão e choque são tratados com líquidos e vasopressores. Broncodilatadores são usados para relaxar os tubos brônquicos. Antihistamínicos e corticosteroides são administrados para tratar a urticária e o angioedema. O tratamento inclui a administração de epinefrina, broncodilatadores, antihistamínicos e corticosteroides. O angioedema é outra forma de reação alérgica caracterizada pelo acúmulo de líquido nos tecidos subcutâneos, podendo ser perigoso quando afeta a boca e a garganta, podendo causar obstrução das vias respiratórias e asfixia. É importante notificar imediatamente um profissional de saúde em caso de dificuldade respiratória e inchaço em qualquer área do corpo. A idiosincrasia farmacológica refere-se a reações incomuns ou atípicas ao medicamento, que diferem da resposta esperada ao administrar um fármaco específico. Essas reações podem variar de um paciente para outro, como um sedativo, que causa nervosismo e excitação em vez de sono, ou que faz o paciente dormir e ser difícil despertá-lo depois de 8 horas. A causa exata da idiosincrasia não é completamente compreendida, mas estudos genéticos sugerem que a intolerância a certas substâncias químicas e medicamentos pode ser devido a deficiências genéticas. A farmacogenética examina genes específicos que podem influenciar a sensibilidade ou resistência a certas substâncias, o que ajuda a explicar algumas idiosincrasias farmacológicas. Um distúrbio farmacológico é uma resposta anormal geneticamente determinada a doses normais de fármaco específico. Essa resposta resulta de traços hereditários que causam metabolismo anormal dos fármacos. Por exemplo, algumas pessoas com distúrbios genéticos, como a deficiência G6PD, apresentam reações anormais a certos medicamentos, levando à hemólise. Mais de 100 milhões de pessoas são acometidas por esse distúrbio. Alguns fármacos que provocam hemólise em pacientes com deficiência de G6PD incluem ácido acetilsalicílico, cloranfenitol e sulfonamidas. A tolerância a medicamentos refere-se à diminuição da resposta a um medicamento ao longo do tempo, exigindo doses maiores para obter o efeito desejado, levando à dependência física. A tolerância aos medicamentos pode ocorrer em pacientes internados, levando-os a solicitar a medicação com mais frequência. O enfermeiro deve avaliar se a dose de medicamento está correta para o tratamento da condição do paciente ou se ele está desenvolvendo tolerância aos efeitos do fármaco. O efeito cumulativo do medicamento pode ocorrer em pacientes com doença hepática ou renal, pois esses órgãos constituem os principais locais de degradação e excreção da maioria dos fármacos. Esse efeito ocorre quando o organismo não consegue metabolizar e excretar uma dose antes da próxima administração, resultando em quantidade excessiva de fármaco acumulado no corpo com consequente toxicicídio, resultando
resultando em quantidade excessiva de fármaco acumulado no corpo, com consequente toxicidade. Esse efeito ocorre quando o organismo não consegue metabolizar e excretar uma dose antes da próxima administração, resultando em quantidade excessiva de fármaco acumulado no corpo com consequente toxicidade. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde monitorem essas reações e ajustem as doses conforme necessário para evitar complicações. Reações tóxicas causadas por medicamentos podem ocorrer quando são administrados em doses elevadas ou as concentrações sanguíneas ultrapassam o nível terapêutico, resultando em efeitos nocivos imediatos ao longo prazo. Níveis tóxicos de um fármaco podem surgir quando ele é administrado em doses acima do normal ou quando os rins do paciente não conseguem eliminá-lo. Alguns efeitos tóxicos são percebidos imediatamente, enquanto outros podem levar semanas ou meses para serem detectados. Alguns medicamentos, como lítio e digoxina, possuem uma margem de segurança estreita e podem se tornar tóxicos mesmo em doses recomendadas, exigindo um monitoramento cuidadoso para detectar e evitar a toxicidade. A toxicidade farmacológica pode ser reversível ou irreversível, dependendo dos órgãos afetados. Danos ao fígado podem ser reversíveis devido à capacidade de regeneração das células hepáticas, mas a perda auditiva causada pelo uso de estreptomicina pode ser permanente. Em alguns casos, a toxicidade pode ser revertida com a administração de um antídoto adequado, como a naloxona, para neutralizar os efeitos do excesso de opioides. É essencial monitorar os níveis sanguíneos dos medicamentos para garantir que permaneçam dentro da faixa terapêutica e noticiar o médico sobre quaisquer desvios. Como alguns medicamentos podem causar reações tóxicas, mesmo em doses recomendadas, é importante estar atento aos sinais e sintomas de toxicidade dos medicamentos frequentemente prescritos. Pesquisadores que desenvolvem medicamentos procuram encontrar estruturas em células-alvo e células específicas, a fim de minimizar as reações em outros tecidos e reduzir reações adversas. Especialistas em genética investigam variações genéticas relacionadas à eficácia dos medicamentos. A farmacogenômica tem como objetivo desenvolver medicamentos personalizados para cada indivíduo, direcionados para células específicas e adaptados à sua constituição genética. Muito interessante, né? Além disso, é importante estar atento às interações medicamentosas, como as fármaco-fármaco e fármaco-alimento. Falando agora das interações fármaco-fármaco, a interação medicamentosa ocorre quando um fármaco interfere na ação do outro, como no caso em que um antiácido interage com a tetraciclina oral, comprometendo sua absorção e assim sua efetividade. Categorias de medicamentos conhecidos por causar interações farmacológicas incluem anticoagulantes orais, hipoglicemiantes orais, anti-infecciosos, antiarrítmicos e álcool. Essas interações podem resultar em efeitos aditivos, sinérgicos ou antagonistas. As reações farmacológicas aditivas ocorrem quando o efeito combinado de dois fármacos é igual à soma dos efeitos de cada fármaco administrado isoladamente. A equação 1 mais 1 igual a 2 é algumas vezes utilizada para ilustrar o efeito aditivo dos fármacos. Um exemplo disso é a administração de heparina com álcool, que leva a um aumento no sangramento. As reações farmacológicas sinérgicas ocorrem quando dois fármacos interagem entre si e produzem
Um exemplo desse sinergismo é quando o indivíduo toma um hipnótico com álcool, resultando em considerável aumento da ação do álcool. O indivíduo experimenta maior efeito farmacológico maior do que aquele produzido com o uso isolado de cada um desses elementos. Em algumas situações, o sinergismo pode ser grave e até mesmo fatal. Já as reações farmacológicas antagonistas ocorrem quando um fármaco interfere na ação do outro, neutralizando ou reduzindo o efeito de um deles. Nesse caso, a equação 1 menos 1 é igual a 0 é utilizada. Por exemplo, a propamina neutraliza os efeitos da heparina, propiciando a ocorrência de coagulação sanguínea. A interação fármaco-alimento ocorre quando o fármaco é administrado por via oral. A presença de alimentos pode comprometer ou potencializar sua absorção. Alguns medicamentos precisam ser tomados com o estômago vazio para obter o efeito ideal, enquanto outros, especialmente os que podem causar irritações no estômago, são mais bem administrados com alimentos para minimizar desconfortos. Além disso, a combinação de certos medicamentos com alimentos específicos pode resultar em uma mistura insolúvel que não pode ser absorvida pelo corpo, o que impede o efeito do medicamento. Por exemplo, a tetraciclina administrada com laticínios forma uma mistura que não pode ser absorvida pelo corpo, o que impede o efeito farmacológico. Fatores como idade, peso, sexo, doença e via de administração podem influenciar a resposta aos fármacos e devem ser considerados ao prescrever e administrar medicamentos. Com relação à idade, lactentes e crianças geralmente necessitam de doses menores devido à imaturidade de funções orgânicas, enquanto idosos podem precisar de doses menores devido a alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. Polifarmácia é o uso de muitos medicamentos que podem interagir entre si, sendo comum em idosos com várias doenças crônicas, aumentando o risco de reações adversas. Ao monitorar a resposta do paciente idoso à terapia medicamentosa, é importante fazer uma avaliação cuidadosa para detectar possíveis problemas de interações entre os medicamentos. A dose de um fármaco também pode ser ajustada de acordo com o peso do paciente, sendo necessário considerar peso significativamente acima ou abaixo do padrão. O sexo também pode influenciar a resposta a certos medicamentos, com mulheres podendo necessitar de doses menores devido a diferenças na composição corporal. Doenças hepáticas e renais podem afetar a resposta aos medicamentos, com comprometimento no metabolismo e excreção, podendo exigir ajustes na dose para evitar toxicidade ou acúmulo no organismo. É importante levar em consideração esses fatores para garantir a eficácia e segurança da terapia medicamentosa. A administração de um fármaco por diferentes vias, intravenosa, intramuscular, subcutânea e oral, influencia a resposta farmacológica, com a via intravenosa sendo a mais rápida. Alguns medicamentos são específicos para determinadas vias de administração, enquanto outros podem ser administrados de forma oral ou parenteral. A escolha da via de administração é feita considerando vários fatores, como a velocidade necessária de ação. O cuidado com a administração de fármacos é complexo devido à possibilidade de diversos fatores influenciarem a sua ação. Em situações onde haja incerteza quanto à dose correta de um medicamento, interações medicamentosas ou interações com alimentos, é crucial que o enfermeiro consulte obras de referência ou farmacêutico clínico para garantir a segurança e eficácia do tratamento. As reações adversas a medicamentos podem ser graves, motivo pelo qual é essencial monitorar os pacientes de forma contínua em busca de possíveis reações adversas, idiosincrasias e tolerância aos fármacos quando aplicados. É de extrema importância relatar qualquer reação adversa ou efeito incomum
prescritor. Ao notificar reações adversas a medicamentos, é essencial realizar uma observação e avaliação minuciosa das circunstâncias envolvidas e documentar todas as observações na ficha do paciente. Caso haja alguma dúvida em relação aos eventos ocorridos, é recomendado suspender imediatamente a administração do medicamento e contatar o profissional responsável pela prescrição. Esperamos que este vídeo tenha fornecido a você uma visão mais clara sobre a importância de compreender as reações e interações medicamentosas. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso e de seguir todas as orientações para garantir a segurança e eficácia. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um comentário, compartilhar com seus colegas e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos educacionais sobre saúde. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.